Boa tarde. Boa tarde. Que bacana poder estar aqui com vocês. Ontem nós estivemos ali na Nova Vida de Santa Catarina, com a Érica, com o Dudu, com a galera. E hoje é um prazer muito grande conhecer aqui essa galera, junto com o pastor Renato. Nós fizemos algum contato aí pelo Facebook, pelo WhatsApp. E é muito legal poder conhecer vocês. Havia uma expectativa no nosso coração para poder compartilhar nesse momento. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes por isso. Como foi dito, me chamo Júnior Meireles. Eu venho da cidade de Caratinga, onde eu pastoreio a juventude da Igreja Nova Vida. Eu vou fazer 2 anos que eu estou pastoreando a juventude, me dedicando à juventude, até diminuir um pouco as minhas viagens, para poder estar mais perto deles, compartilhando com eles aquilo que Deus tem nos falado, ministrado no nosso coração. E eu também tenho esse ministério voltado para a juventude a nível nacional, que se chama Namoro com Propósito, um ministério que nós temos comunicado ao jovem acerca da importância dessa área das nossas vidas, que é a área que diz respeito a relacionamentos, namoro, privado, casamento. Nós temos feito o jovem pensar sobre a importância da escolha da pessoa com quem nós vamos nos casar, né? Você já viu que você não escolheu sua mãe, você não pode escolher seu pai, você não pode escolher seus irmãos, não teve como você escolher, mas a pessoa com quem você vai se casar, Deus te deu a liberdade de escolher essa pessoa. Por isso você deve tomar cuidado para não errar, né? Eu estou acompanhado da minha filha e minha esposa, elas não estão aqui. Minha filha está muito agitada, eu falei para ela, leva ela para gastar as energias dela lá naquela piscina de bolinha no shopping. Queria estar lá no meio daquela piscina de bolinha pulando para lá, mas acho que um corpinho igual meu assim, eles não vão deixar entrar lá. Mas, bom, a melhor parte é estar com vocês podem saber disso. Amém. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Quero fazer a leitura de alguns textos bíblicos com você. Peço que você me dê a sua atenção por um instante, não converse. Que essa pessoa que está do seu lado agora seja bênção de Deus na sua vida. Que ela não roube a sua atenção, que ela não roube aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Por isso, não converse. Preste atenção no que Deus vai nos falar nessa tarde. Deus deseja falar nos nossos corações. No Evangelho de Mateus, nós vamos começar lendo o capítulo de número 14. Enquanto você encontra o Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 1. Eu leio na nova tradução da linguagem de hoje. O texto me diz assim: naquele tempo, Herodes era o governador da Galileia. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. Então disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de se casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que te darei tudo o que você pedir. Segundo o conselho de sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: estão querendo a sua cabeça. Agora abra comigo Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3. Quem era João? Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 1. O texto
nos diz assim: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João Batista, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Até aí, feche seus olhos, cobre sua cabeça por um instante. Eu peço ao Senhor que pela tua misericórdia, pela tua graça, Deus, o Senhor venha usar a minha vida para transmitir a tua palavra com fidelidade, Deus, com ousadia, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreende nesse momento todo ladrão da palavra, todo ladrão da revelação da tua palavra, todo incômodo, Deus, tudo aquilo, Deus, que nos impede de ouvir a tua voz, Pai, que caia por terra, toda preocupação, Deus. Assim como Paulo disse, Deus, o véu que cobre o rosto, Deus, das pessoas, para que elas não enxerguem a verdade a respeito do Senhor, que caiam as escamas, Deus, e que a tua palavra proclamada nessa tarde, ela possa trazer salvação, transformação, e que essa palavra, Deus, cumpra o propósito para o qual foi liberada no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos dois textos narrando a história do mesmo homem, João Batista. O primeiro texto que nós lemos mostra o quanto Herodias e sua filha desejavam a morte desse homem. E o primeiro texto, o segundo texto que nós lemos, demonstram o porquê. No segundo texto, a palavra nos revela que João Batista havia nascido com um propósito, com um chamado. Isaías, no capítulo 40, no verso 3, o profeta, 700 anos antes do nascimento de João, o profeta anuncia seu nascimento, declara porque ele viria, e João nasce e começa a cumprir o seu chamado, e começa a cumprir a sua missão, e a fidelidade dele ao chamado, a fidelidade dele, aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer, tirou toda a dúvida do coração das pessoas e fez com que eles acreditassem que de fato João era aquele homem a quem Isaías havia falado 700 anos antes. Ele era tão fiel ao chamado que não deixou dúvidas. Esse homem de fato é aquele de quem o profeta Isaías havia falado. João Batista era um jovem que vivia para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão, e isso despertou a ira daqueles que não viviam de acordo com a vontade de Deus, daqueles que queriam viver do seu modo, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus princípios, aqueles que eram governados e influenciados por esse mundo. Eles odiaram João Batista, ao ponto de desejarem ele morto. Jesus Cristo nos disse que assim como ele foi odiado por este mundo, nós também devemos sofrer o ódio dele. O mundo, ao olhar para nós, precisa encontrar em nós características, precisa encontrar em nós marcas, que mostrem para eles que nós não somos aqui, que mostrem para eles que nós estamos aqui de passagem, e que faça com que eles olhem para nós e digam: olha, está diferente de tudo. E olha, o mundo não aceita o diferente. O mundo não aceita aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. O mundo não aceita aqueles que vivem governados, dirigidos por princípios. Por isso o mundo odeia aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus.
E João Batista era esse homem. Um homem com propósito, um homem fiel ao chamado, um homem fiel à sua missão, que despertou a ira dos inimigos de Deus, que despertou a ira daqueles que viviam a vida de qualquer modo, de qualquer maneira. Diz o texto, o primeiro texto que nós lemos, que havia uma festa, aniversário de Herodes. E nessa festa, a filha de Herodias dançou para Herodes, e Herodes ficou tão encantado com a dança, com a beleza da moça, ele ficou tão admirado, ele foi tão seduzido pela dança da moça, que ele disse a ela: me pede o que você quiser que eu vou te dar. Olha com a pessoa que está do seu lado, cuidado com as suas promessas. Esse homem falou para ela: você pode pedir até metade do meu reino que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. O que ele não sabia é que Herodias desejava tanto a morte de João quanto ele. Diz o texto que ele queria matar João, mas tinha medo, porque o povo considerava João um profeta. Então, com medo de causar um motim, com medo de causar um problema, ele não matou João, ele ficou no desejo. Mas agora ele havia feito uma promessa em público: pede o que você quiser e eu vou te dar. E a moça vai se aconselhar com a mãe. E a mãe diz para ela: pede a cabeça de João, eu quero ele morto. E a filha pede a cabeça de João a Herodes, e ele tem que cumprir aquilo que prometeu. Então ele mata João para cumprir a sua promessa a promessa que ele havia feito àquela moça na frente das pessoas. A respeito da cabeça, lugar de influência, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Quem gosta de notícia boa? Duas, três pessoas. Quem gosta de notícia boa? Eu começo pela boa ou pela ruim? Começo pela ruim? Então, a má notícia é que nós somos influenciados. Agora você quer ouvir a boa? A boa notícia é que nós somos influenciados. A má notícia é o quê? E a boa? Nós somos influenciados. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Como tudo na vida. Como tudo na vida. A vida, ela tem coisas que são muito boas, mas que também podem ser ruins. Nós somos influenciáveis. Desde que nós nascemos, nós somos uma construção. E durante o tempo em que nós estivermos nessa vida, nós seremos uma construção em andamento que nunca vai acabar. Até que chegue o último dia da sua vida e você morra. A partir dali a construção foi encerrada. Mas enquanto você estiver nessa terra, você vai ser um ser em construção, em obras, um ser influenciável, um ser que pode receber influência tanto para o bem quanto para o mal. Ser influenciável pode ser uma boa notícia, porque diz que aquele que está perdido no mundo, aquele que está vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, se encontrar uma boa pessoa, se encontrar alguém que o traga para o caminho do Senhor, ele pode ser influenciado para o bom, para o bem. Mas ser influenciável pode ser ruim, porque eu tenho visto muitos jovens que estão na igreja, que servem o Senhor, que buscam fazer a vontade de Deus, em um momento de vacilo eles absorvem influências negativas, e eles se afastam e perdem tudo que construíram ao longo dos anos. Então pode ser uma boa notícia, mas também pode ser uma notícia ruim. O que Deus tem falado comigo ao longo dos tempos, ao longo dos dias, é que a maioria das pessoas apenas reproduzem aquilo que vem. A maioria das pessoas não criam. Como diria Chacrinha, a maioria das pessoas copiam. Ele dizia que nem tudo se cria, mas tudo se copia. E nós temos visto isso hoje. Há uma minoria que cria e há uma maioria que copia. Nós somos reprodutores daquilo que vemos. Nós somos reprodutores daquilo que admiramos. Nós somos reprodutores daquilo que nos ensinamos. As pessoas nos ensinam. Nós reproduzimos com frequência o que vimos e ouvimos. Um ator lança uma gíria, daí a pouco todo mundo está falando a mesma gíria. O pastor fala uma palavra engraçada, daí a pouco todo mundo gostou e começa
a compartilhar um com o outro. É lançada uma moda no meio gospel, daí a pouco todo mundo está seguindo aquela moda. É lançada uma moda na TV, daí a pouco está todo mundo seguindo aquela moda. Por quê? Nem todo mundo cria, a maioria apenas reflete aquilo que vê, apenas reproduz aquilo que vê. E isso mostra o quanto nós somos influenciáveis. Uma brincadeira que é feita num programa de TV humorístico, daí a pouco ela domina em geral. Está todo mundo falando a mesma coisa, está todo mundo brincando do mesmo jeito, está todo mundo reproduzindo. Por causa dessa questão de reproduzir o que vemos, nós temos uma geração inteira de cópias. Poucos são originais, a maioria é cópia. A maioria é uma pessoa cheia de remendo, pegou um pouquinho aqui, pegou um pouquinho ali, foi pegando um pouco aqui e tal, e aí ela está se formando com aquilo que não é dela, com aquilo que ela adquiriu ao longo do tempo. Tem parte de todo mundo nela, tem frases de todo mundo, tem princípios de todo mundo, tem intimidade com Deus de todo mundo nela, mas dela mesma não tem. Cópias. Pessoas influenciáveis que acabam sendo cópias. E qual que é o lema dos nossos dias? O lema dos nossos dias é: ser diferente é normal. Mas você pergunta, o que eles estão fazendo de diferente? Qual é a diferença deles? Nenhuma. São pessoas que estão reproduzindo algo que dizem ser diferente, mas que na verdade é o que todo mundo faz lá fora. É o que todo mundo tem feito, eles estão apenas reproduzindo aquilo que eles viram. A prova de que nós somos influenciáveis parte da nossa formação. Você fala qual idioma? Só português? É? Por que você fala português? É? Porque você ouviu a sua mãe e seu pai falando português a vida toda. Seu pai falou ensinou você a falar papai. A sua mãe te ensinou a falar mamãe. Por que você não fala mandarim? Porque você nasceu aqui. E se você quiser falar mandarim, você tem que fazer um curso. Por que você não late? Porque seus pais falavam, espero eu. Por isso, porque, gente, nós apenas reproduzimos o que vimos os nossos pais fazerem. Nós falamos papai porque eles nos ensinaram, falamos mamãe porque eles nos ensinaram. E queira você ou não, goste você ou não, existe mais do seu pai e da sua mãe em você do que você pensa. Mas se você não gosta disso, eu não gosto, eu sou muito diferente do meu pai, é nada. Garanto que a sua avó já falou assim: você é seu pai escrito, você é a sua mãe escrito. A avó falava comigo assim: nega a raça, meu. Nega a raça, você parece o seu pai. Querendo ou não, goste de você ou não, você é muito parecido com seu pai e com sua mãe. Sabe por quê? Porque o meio em que você foi criado, a relação com seus pais, formaram você e tornaram você essa pessoa que você é. Uma pessoa que foi influenciada. Gente, desde o berço, desde que nós nascemos, nós vamos recebendo informações, conceitos, princípios éticos, princípios morais, princípios religiosos, coisas que vão formar o nosso caráter, a nossa identidade. São coisas que nós recebemos desde o berço. Nós vamos deixando isso entrar em nós, e essas coisas vão formando quem somos. Essas coisas vão nos formando. Tomás de Aquino, o homem que foi, a igreja considera como um santo, mas como um grande pensador, ele fala que nós somos uma tábua rasa quando nascemos, que a criança é como uma folha branca, e que ao longo de sua vida, as informações que ela recebe, os conceitos que ela vai vendo, ela vai trazendo para si, e aquilo vai formando aquela criança, aquilo vai formando a identidade, o caráter dela. Eu concordo muito com ele, por causa de tudo que eu já disse. Nós somos como uma folha em que impressões vão sendo feitas. No fundo, toda a influência da igreja, a influência do mundo, influências boas ou influências ruins, elas só demonstram uma coisa: céu e inferno estão lutando pela nossa cabeça. Lembra dos desenhos da Disney? O anjinho aqui
um demoninho aqui, e eles tentando influenciar o personagem, é a demonstração clara do que ocorre todos os dias comigo e com você. Há uma guerra travada entre céu e inferno, pelo domínio, pelo poder e pela autoridade sobre a nossa cabeça. Todos os dias, céu e inferno guerreiam para exercer influência sobre você. Quando você vem para a igreja e você ouve uma palavra inspirada por Deus, ali é o céu tentando incutir princípios, valores do reino na sua cabeça. Mas quando você liga a televisão e começa a assistir determinados programas de TV, ali é o inferno tentando exercer domínio sobre a sua cabeça. Por esse motivo, eu e minha família, há muitos anos, nós abandonamos o costume de assistir televisão. Há muitos anos. Para você ter uma ideia, lá em casa tem uma televisão. Mas a televisão que tem na minha casa fica na minha sala. A pessoa entra, chega na minha sala. Quando as pessoas entram na sala, da maioria das pessoas, a primeira coisa que elas ficam admiradas é pelo tamanho da tela, né? Tela de 50, a tela de 100. A minha televisão é de 14 polegadas, com um tubo aí. Está em casa. Quando você chegar na minha casa, você vai ver o móvel lá e aquela televisãozinha assim. Está lá, se alguém vai chegar para ver, está lá. Mas é uma coisa sem valor. Uma coisa que nós não paramos diante dela para poder assistir. Você percebe as novelas. Eu me lembro da minha época de jovem, que não faz muito tempo, gente. Eu só tenho 27 anos. Eu vou fazer 28, dia 16 agora. Sou novinho. Na minha época de jovem, mais jovem ainda, eu me lembro de assistir Malhação e perceber o quanto aquela novela tentava influenciar a cabeça da juventude. O quanto aquela novela tentava fazer com que a juventude seguisse um padrão. Que a juventude encontrasse um barzinho para se reunir, para estar com a galera, para poder fazer acontecer. E eu vi uma geração de jovens reproduzindo o que aquela novela ensinava, o que aquela novela mostrava. Então nós vemos essa guerra, céu e inferno, guerreando pela nossa cabeça para exercer domínio, autoridade e influência sobre nós. A área em que as trevas mais lutam para poder exercer influência é os nossos relacionamentos. O mundo quer influenciar a sua forma de se relacionar. Primeira área que o mundo quer influenciar, o seu relacionamento com seus pais. Você quer anotar? Anote aí. Primeira área de relacionamento que o mundo quer influenciar, a área do seu relacionamento com os seus pais. O mundo quer que você pense que seus pais são caretas, retrógrados, que nasceram em outro tempo, que não sabem o que estão falando. O mundo quer que você pense assim: os meus pais não sabem de nada. O mundo quer que você olhe para sua mãe e fale assim: sabe de nada você, e ria na cara dela. O mundo quer que você não respeite os seus pais. O mundo quer que você olhe para os seus pais e digam para eles assim: vocês já nasceram em outro tempo, a vida que vocês levavam é diferente da minha, vocês não sabem de nada. É uma área que o mundo quer influenciar. Sabe por quê? Porque o mundo sabe o quanto é poderoso o conselho de uma mãe e o conselho de um pai. As trevas sabem o quanto é poderoso. O quanto, gente, hoje eu analisando a minha vida, analisando o meu histórico, quando eu olho para trás, eu tenho aquela sensação: se eu tivesse ouvido mais a minha mãe, se eu tivesse ouvido o conselho dela. Quantas vezes eu apresentava um amigo para minha mãe e dizia: olha, esse aqui é um cara bacana, um cara legal, gente boa. Minha mãe falava assim: sai fora, ele vai te levar para o mundo, ele vai te levar para uma encrenca. Eu falava: que isso, mãe, esse cara aqui é meu brother. Daí a poucos dias minha mãe tinha que ir buscar dentro da delegacia com o meu brother. E minha mãe, zoeira, assim, uma capa, cara. Minha mãe uma vez foi buscar dentro da delegacia, depois de ter me alertado sobre um amigo meu. Quando esse cara vai te levar para o buraco, eu falei: que isso, não? Sangue. O cara luta. Meu brother. E aí, 2 semanas depois, ela teve que me buscar na delegacia com ele. Eu estava sentado de frente para o delegado, aguardando ela, sentado assim, cabeça baixa, falando: minha mãe vai me quebrar. Ela vai entrar naquela sala, vai tomar um cacetete do policial, mas eu vou começar apanhando na frente do policial.
Vou passar tanta vergonha, eu estava desse jeito. Daqui a pouco minha mãe entrava, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu falei, ai meu Deus, agora segura, quase que eu cometi naquele dia, né? Minha mãe chega, olha para mim. Olha seu problema! Eu te avisei! Pô, para mim, se ela tivesse pegado o cacete do estado batido, seria melhor. Ela começou a rir na minha cara, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, falou: sabe o seu brother quando eu te trouxe? Seu amigo. Gente, vou te contar uma coisa: a minha mãe, ela tem um sensor nela, uma visão de Tandera, visão além do alcance. Quem é o Laio? Quem é o Laio perto da minha mãe? Eu acho que quando, desenho na década de 80, minha mãe é de 64, eu acho que quando minha mãe nasceu, eles viram uma mutação dela. Falaram assim: vamos criar um desenho inspirado na Fátima. O nome da minha mãe. Gente, sabe que você é mal de Fátima, é? Fátima tem essa visão de Tandera assim, né? Vou apresentar uma namoradinha para minha mãe. Olha aqui, mãe, minha namorada, minha mãe educada. Oi, minha filha, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Que menina bonitinha. Na hora que a menina sai, a mãe, Júlio, pelo amor de Deus, sai fora. Não fica nesse relacionamento, não. Ela é bonitinha, ela é legal, mas ó, sai fora. Não, que isso, uma menininha tão delicada, tão bonitinha, que isso que ela me apresenta, que isso que ela te apresenta. Ah, se eu tivesse ouvido mais a minha mãe. Ah, se eu tivesse ouvido os conselhos dela. Então, a primeira área em que o mundo tenta te influenciar é a área do seu relacionamento com seus pais. Eles tentam destruir esse relacionamento com eles, fazendo com que você acredite que eles não sabem de nada. Segunda área que o mundo e as trevas tentam te influenciar, destruir. Que tipo de relacionamento? O seu relacionamento com a sua liderança. O seu relacionamento com a sua liderança, com os seus pastores e com os seus líderes. Eu entendo a liderança espiritual como uma cobertura. Quando nós estamos debaixo dessa cobertura, nós somos protegidos. Mas sabe o que as trevas tentam fazer, o inimigo tenta fazer? Nos afastar deles. Tem uma frase que diz: catitu fora da manada é papá de onça. Vamos lá comigo. Catitu fora da manada é papá de onça. Já viu, assistindo lá aqueles seriados, aqueles documentários acerca de animais selvagens, né? Está lá o bando todo bonito, indo embora, daqui a pouco um se perde, morreu. Já era. É isso que as trevas tentam fazer, nos afastar da nossa liderança, daqueles que podem nos proteger. Frequentemente nós vemos isso, jovens se afastando pouco a pouco da igreja, se perdendo. E entram para uma vida de pecado, para uma vida longe da presença de Deus. Sabe o que o mundo quer que você faça? Que você tenha segredos com seus líderes. Você tenha vergonha dos seus líderes. Você não seja capaz de confessar o pecado para eles. Eu tenho meditado muito sobre isso. Muito sobre isso. O maior inimigo da transparência de um cristão chama posição na igreja. O maior inimigo. Quanto mais posição nós temos na igreja, menos transparentes nós somos. Menos transparentes. Eu me lembro de caminhar com alguns jovens da minha igreja que estavam vivendo uma situação de pecado, uma situação terrível de pecado. Eu caminhava com eles, eles chegavam de vez, não tinham nada. Eu chegava diante de eles, rasgava o coração e contava tudo que estavam vivendo, a podridão que eles estavam vivendo. Foi só começar a exercer o ministério da igreja, eu perguntava: e aí, como é que está? Estou tranquilo. E aí, e aquelas situações? Que é isso, pastor? Já era. Quando não, chamava dentro do gabinete, sentava e falava assim: cara, mente para qualquer um, mas para mim não. O seu ministério está te cegando, o seu ministério está impedindo você de ser transparente comigo. Ei, você não deve impedir que a sua posição, o seu cargo, te envergonhe, te roube a sua transparência. Quanto mais for alta for a sua patente, quanto mais tempo você estiver em ministério, mais transparente você deve ser. Chegar diante do seu líder e rasgar seu coração. Chegar diante do seu líder e contar tudo que tem te tentado, tudo que tem roubado a sua atenção. Mas o mundo tenta destruir seu relacionamento com a sua liderança. Outra área que o mundo tenta destruir é a área dos relacionamentos sentimentais, amorosos.
Primeira coisa que o mundo tenta influenciar nessa área, ele diz assim: relacionamento, o que importa é o amor. Não importa se são dois homens, não importa se são duas mulheres, o que importa é o amor. Há uns dias atrás, um jovem chegou na igreja, vindo de um ministério em que ele era bom, o cara pregava e agitava e todo mundo ficava assim: nossa, esse jovem é o cara. Aí ele chegou na igreja com as prerrogativas e com o currículo do jovem rico, lembra? Aquele jovem rico que encontrou Jesus. Ele tinha um currículo impecável. Ele apresentou para Jesus: eu não mato, eu não roubo, eu respeito os meus pais, a minha mãe, não adultero. Sou legal demais. E ele chegou na igreja assim. E eu precisando viajar, vários convites. E ele chegava para mim e falava assim: me deixa pregar. Eu falei: não, senta aí, fica aí tranquilo, meus dedos. Me deixa pregar. Eu falei: não sei do seu potencial. Eu sei que você é um cara que vai ser muito usado por Deus, mas eu não te conheço, deixa eu te conhecer. Senta aí, fica aí. Ah, mas eu pregava na minha antiga igreja. Eu falei: sabe, mas a igreja é diferente, filho. Senta aí. Deixa eu te conhecer. Como um saquinho de sal comigo. E aí os dias foram passando e ele querendo pregar. Eu falei: calma, essa hora vai chegar. E ele começou a trazer umas conversas diferentes para mim. Sabe o que é, pastor? Tenho amigos homossexuais. Eu falei: legal, eu também tenho. Tenho pessoas que eu estou junto delas, que elas sabem que eu não concordo com a vida delas. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Eu acho que se eles se amam, não tem problema. Eu falei: eu já não acho assim. Eu acho que o verdadeiro amor parte de Deus. Deus é a essência do amor. E se o amor não for tudo que vem de Deus, não é amor, é desejo. O amor que fere o outro, o amor que tem interesse apenas naquilo que o outro pode oferecer, isso não é amor, isso é desejo. E aí, poucos dias depois, o jovem que queria pregar na igreja, que queria influenciar os jovens que têm lutado na cabeça deles há tanto tempo, posta no Facebook: estou em um relacionamento sério. E todo mundo: glória a Deus, tomara que você tenha achado uma varoa de sua altura, tomara que você tenha achado uma menina serva de Deus. Daqui a pouco ele posta a foto dele com o namorado. A foto com o namorado. Um rapaz influenciado pelo mundo. O mundo conquistou a cabeça dele. Segunda área dentro desse tema, o mundo quer influenciar nossos relacionamentos amorosos. Ele tenta influenciar e fazer com que você se precipite e faça uma escolha errada. Que você faça uma escolha errada por precipitação. E muitas vezes ele coloca no nosso caminho pessoas que parecem que vieram de Deus. Às vezes você está orando tanto tempo, né? Senhor, responde a minha oração. Eu estou na sua presença, eu te sirvo, eu te honro. Eu tenho lutado contra as pressões desse mundo, eu tenho lutado contra as propostas, eu tenho recusado. Atende a minha oração, Deus está conversando. Calma. Por que Deus não nos abençoa quando nós pedimos? A maioria das vezes a gente tem que esperar, já viu? Deus nunca, na maioria das vezes, ou nunca, mas na maioria das vezes você pede e fala: calma. Você tem que lutar para que Ele te abençoe naquela área. A revelação está na parábola do filho pródigo. Quando o Pai nos dá o que nós queremos, na hora que nós queremos, nós nos afastamos dele. Então, muitas vezes, nós estamos pedindo a Deus: Senhor, me dá a minha bênção. Eu quero encontrar um rapaz que me ama. Eu quero encontrar uma moça que me ama, que me honra, que me leve para mais perto de ti. E Deus está assim: calma. Só que o inimigo, ele ouve. Ele fala assim: para que você quer? Estou apontando. Bonito. Loiro ou moreno? Ruivo, olho verde. Pode falar que estou anotando. E aí você vai orando, ele vai anotando. Aí ele manda aquela pessoa entrar no seu caminho com as características que você pediu. É isso, quase completo. Quase tudo que você pediu está nele e nela, só falta uma coisa: Deus. Mas aqui, quase perfeito. Aí você fala assim: vai converter. Eu vou ficar na cabeça dele o resto da vida, vai converter. Eu me lembro de um dia de ter viajado para a Bahia. Fiquei um mês na Bahia, longe da minha família. Cheguei numa cidade chamada Camaquã, na Bahia.
Quando eu cheguei lá, 4 horas da manhã, uma pousada, com muita fome, porque na Bahia, aeroporto, é tudo muito longe um do outro, e aí eu contei o mês inteiro, indo de um lado, do outro, de ônibus, pegando ônibus para lá, ônibus para cá, e gente pegando de carro para lá e para cá. Aí eu cheguei nessa cidade 4 horas da manhã, com fome. Eles me levaram para uma pousada, falei, cara, esse cara é um pedaço de gordura, eu vou comer o que tiver, eu vou comer, cara. Eu pastor, não tem nada. Mas faz o seguinte, dorme, e amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou preparar uma mesa de café para você. Pode ficar tranquilo, aqui na pousada nós não temos costume, é uma cidade pequenininha, aqui na pousada nós não temos costume de servir café da manhã. As pessoas que se hospedam aqui têm que ir para a cidade tomar café. Mas como o senhor chegou muito tarde, então nós vamos servir o senhor, eu vou falar com a minha esposa. E aí eu dormi para fome passar rápido. Olha esse tanque aqui, cara. Cara, na minha barriga quase não me deixava dormir, que era tive que orar, calma minha alma, assim. Faz meu coração ouvir sua voz. E aí dormi, no outro dia, 7 horas da manhã, acordei desesperado. Cheguei no lugar onde ele falou que tinha café, não tinha nada. Eu falei, morri. Voltei correndo para o quarto, peguei o telefone que ele tinha deixado, o número lá, e liguei para ele e falei assim, cara, velho, eu tô morrendo de fome, cara. Eu acordei para poder comer, não tem nada lá. Na hora que eu falei, não tem nada, ele desligou o telefone. Eu só ouvi poucos minutos depois um carro entrou no pátio da pousada dando uma freada e a porta da casa dele abriu. E aí eu comecei a ouvir. A casa dele ficava do lado do quarto que eu estava hospedado. Eu imagino o que aconteceu. Eu não vi, mas eu imagino. Que ele chegou na esposa dele, dormiu na cama, pegou ela e começou a balançar ela e ele não ouvia que ele falava com ela. Sua inútil, sua imprestável, você não vale nada. E foi desferindo palavras para ela, coisas que eu não posso falar aqui. Ele foi falando com ela. Sabe aquele dia que você se arrepende de ter tido fome? Era eu nesse dia. Falei, por que eu não fiz jejum? Por que eu não jejuei, meu Deus do céu? Maldita fome, nunca mais terei fome. Aquelas promessas que a gente faz na hora da mesa, sabe? E aí, ouvindo isso, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus. Daí a pouco tudo foi em silêncio. Eu falei, matou ela. Aí eu comecei a tremer lá dentro. Falei, causei a morte dessa mulher por causa da minha fome. Deus nunca mais vai me perdoar. Aí eu ouvi que ela estava chorando. E ela deu um grito. Para! E ela falou com ele assim, tem 14 anos que eu estou casada com você. E há 14 anos você me trata da forma que você falou, como uma inútil, como uma imprestável, alguém que não vale nada. Você viu que eu não me levantei para servir o café para o pastor, mas você não viu que eu fiquei a noite inteira cuidando do nosso filho com febre. O nosso filho está com febre altíssima. Eu não te acordei para não te incomodar. Eu não te acordei porque eu sei que você tem que trabalhar. Eu passei a noite inteira cuidando dele e você estava dormindo. Você viu que eu não servi o café, mas você não viu o que eu passei. Tem 14 anos que eu estou casada com você. E ela disse a frase que ela agarra na minha garganta até hoje. Ela disse assim, tem 14 anos que você me trata pior do que um pano de chão. Quando eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar dentro do quarto. Falei, meu Deus, que vida! Que vida! Colocaram o café lá, eu já tinha mais fome para poder sair do quarto, para poder comer, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que aconteceu. Quando deu a hora de eu ir para a igreja à tarde, eu saí do quarto e comecei a ouvir uma música. Ela estava ouvindo Ludmilla Ferrer. E eu tive a curiosidade de chegar perto dela e assim com medo de eu ia ver, sei lá, se aquele cara bateu nela, se ela estava roxa, foi hematoma, se ela estava ferida. Eu fico com muito medo do que poderia ter acontecido ali. Cheguei perto dela e ela com os olhos vermelhos, não chorar. Ela começou a compartilhar comigo a história da vida dela. Uma jovem criada da igreja, que servia o Senhor, que viveu na presença de Deus, que tinha ministério, que tinha cargo na igreja, que se apaixonou pelo dono da pousada da cidade, que tinha carro, que tinha lanchonetes na cidade, rico, bonito, era quase perfeito, só faltava uma coisa: Deus. Os pais tentavam alertar, o pastor tentou alertar.
Ela não ouviu. Ela compartilhando comigo, chorando. A vida dela no inferno há 14 anos. 14 anos. O mundo tenta fazer a gente fazer uma escolha errada, guiados pela ansiedade, pela carência, pelo medo de ficar sozinho. Nós não ouvimos os conselhos dos nossos pais. Nós não ouvimos os conselhos dos nossos líderes. Nós cometemos o grave erro de fazer uma escolha errada para a nossa vida. A última área que o mundo tenta nos influenciar é a área do nosso relacionamento com Deus. É gradativo. Se você for ver a história de Sansão, você vai perceber que a Bíblia diz que ele desceu Sansão a Gaza. Ele descia, geograficamente e espiritualmente. A vida dele foi uma sucessão de pequenos eventos, detalhes. Ele não percebia, porque eram pequenos. Desceu Sansão a Gaza. Sansão não ouviu o conselho de seus pais. Sansão se uniu ao prostituta. Sansão não cuidava do seu coração. Sansão quebrou princípios da palavra. Ele foi se afastando, sem perceber. O mundo conseguiu destruir o relacionamento com os pais. O mundo conseguiu destruir o relacionamento com liderança. O mundo conseguiu destruir o relacionamento na vida sentimental, até que, finalmente, conseguiu destruir o relacionamento de Sansão com Deus. Juízes capítulo 16, verso 20 diz que o Espírito do Senhor me encheu. Mas foi tão devagar que ele não percebeu. A palavra de Deus nos diz ali em Juízes 16, 20, que por várias vezes Dalila pediu para que ele contasse o segredo dele para ela. E ele fingiu ter contado. E quando ela fazia aquilo que ele disse que deveria fazer, ela gritava: olha aí, Sansão, seus inimigos vêm aí. Só que Sansão tinha contado uma meia verdade para ela, ele se levantava e destruía os seus inimigos. Aconteceu 3 vezes. Na 4ª vez ele conta o segredo para ela. E ela corta as suas tranças. E ela grita: olha aí, Sansão, seus inimigos vêm aí. Ele diz assim: me livrarei deles de novo. Vou fazer o que eu faço sempre. Vou cantar como eu canto todos os dias. Vou pregar como eu prego todos os dias. Vou dançar como eu danço todos os dias. Vou ministrar como eu ministro todos os dias. Vou fazer a autoridade de Deus como eu faço todos os dias. Mas aí vem o versículo que diz: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor o havia abandonado. E aí não basta talento. E aí não basta o tempo que você tem com o seu ministério. Aí não basta a harmonia do grupo. Aí não basta a sua voz. Aí não basta a sua inteligência. Quando o Espírito de Deus sai, acabou tudo. Acabou tudo. Sabe por que ele tenta destruir essa área? Porque quando nós estamos sintonizados com Ele, quando nós estamos andando com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, acontece aquilo que aconteceu com Pedro. Nós somos fruto dos nossos relacionamentos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é fruto dos seus relacionamentos. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olhe para cá. Essa é a palavra de Deus. Que Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Quem era Pedro antes de Jesus? Um homem extremamente explosivo. Um homem que vivia de altos e baixos. Um homem que uma hora tinha uma revelação do céu, outra hora tinha a revelação do inferno. Um homem que uma hora queria defender Jesus e ir para a cruz com Jesus, mas que negava Jesus. Um homem que cortou a orelha do soldado, mas teve medo de um empregado que questionou ele se ele andava com Jesus. Esse era Pedro. Mas acontece que ele andou com Jesus. E quem anda com Jesus torna-se parecido com Jesus. Quanto mais você anda com alguém, mais parecido com ele você se torna. Quando eu vim para a igreja, eu contei ontem lá em Santa Catarina, eu tinha uma barba dessa altura, vou começar dos menores, uma barba dessa altura.
eu tinha cabelo grande, eu tinha largador nas duas orelhas, eu tinha um piercing nessa bochecha, eu tinha 3 piercings aqui no queixo, eu tinha 2 piercings numa sobrancelha, um piercing na outra, eu usava calça rasgada, corrente, coturno, camisa do Iron Maiden, Black Sabbath, Cannibal Corpse, Sepultura e tudo mais que você puder imaginar. Cheguei na igreja assim, e de repente, a minha esposa, com quem eu sou casado hoje, aquela moça se aproximou de mim, por misericórdia. Ela se aproximou por misericórdia e começou a me discipular. Me mandava versículo para eu poder ler, me mandava textos bíblicos para eu meditar, até que um dia nós nos aproximamos mais, e aí nós nos encontrávamos todos os dias para ler a Bíblia, para ela me explicar o que a Bíblia dizia. Uma menina tão santa, uma menina que vivia na presença de Deus e tinha uma intimidade tão grande com Deus, um relacionamento tão grande com Deus, que a presença dela mudou a minha vida. Porque o meu relacionamento com ela fez com que marcas dela fossem impressas em mim. E quando eu vou falar com ela acerca daquilo que me chamou a atenção dela, no meio de todas as pessoas que estavam na igreja, eu digo para ela que o principal foi o Espírito Santo na vida dela. E quando eu me relacionava com ela, ela me apresentava o Espírito Santo. E quando eu me relacionava com ela me apresentava Deus. E quando eu me relacionava com ela me apresentava Jesus. Eu comecei a andar com esses amigos dela, com o Espírito Santo. Comecei a andar com Jesus, comecei a andar com Deus. E olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus, capítulo 26. Abra comigo, Mateus 26. Mateus 26. Já estou encerrando a mensagem. Mateus 26, verso 1, vamos ler do 72 em diante. Mateus 26, 71. Mateus 26, 71. Depois, foi para aquela entrada do pátio. Outro empregado o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Pedro tentou negar Jesus, e ele o negou por 3 vezes. Só que o relacionamento de Pedro com Jesus foi tão profundo que marcas de Jesus ficaram impressas em Pedro. Jesus fez parte da construção de Pedro. Depois de andar com Jesus, Pedro não era mais aquele Pedro. Pedro era um outro Pedro. E agora ele vai negar Jesus. E as pessoas dizem para ele: para. É isso. As pessoas olham para ele e dizem assim: para. Com a sua boca você fala que você não é um Deus, mas você é igualzinho a ele. Você se parece com ele. Gente, Pedro andou tão perto de Jesus que ele tornou-se parecido com ele. Pedro estava tão sincronizado com Jesus que ele tornou-se igual a Jesus. Nós somos frutos do nosso relacionamento. O diabo quer destruir o seu relacionamento com Deus, para que você não se torne igual a ele.